Olha, senhores vereadores, tenho dois assuntos para tratar, e um deles, muito caro, à instituição Guarda Civil de Belo Horizonte. Em alguns momentos, aqui usando o microfone dessa casa, nós relatamos alguns episódios da história que foi construída da Guarda Civil de Belo Horizonte, que a partir de 2003 foi colocada à disposição da população de Belo Horizonte, na proteção do seu patrimônio, na proteção dos direitos constitucionais, do direito de ir e vir das pessoas, de utilizar os equipamentos públicos e de garantir a ordem. E de lá para cá, nós tivemos envolvidos em grandes batalhas pela evolução da Guarda Civil. Nós sabemos que trabalhar pela evolução de um órgão de segurança pública em um país que tem um histórico quase que imperial, de monopólio do uso da força, não é fácil. E colocar uma guarda civil nas ruas, orientada pela proteção e para a proteção dos direitos humanos, sem subordinação patriarcal, sem colocá-la como uma força pretoriana aos desejos, aos ditames do Estado ou do prefeito de Belo Horizonte, seria um grande desafio. Todos sabem que nós fomos o autor da emenda ao plano de carreira da Guarda Civil de Belo Horizonte, que permitiu a realização do concurso público. Antes mesmo dessa emenda que fiz no plano de carreira, nós já havíamos tratado com o prefeito Alexandre Calil, no período de pré-campanha, aliás, onde o prefeito de Belo Horizonte declarou publicamente que faria um concurso e a convocação de mais 2.000 novos guardas municipais. Calil, utilizando do seu jargão, chega de politicagem, chega de falsas promessas, prometeu dobrar o efetivo da Guarda Civil de Belo Horizonte. E foi exatamente por isso que nós colocamos aqui uma emenda ao plano de carreira, possibilitando a realização de um concurso público. E mais do que isso, possibilitando a convocação de 2.000 novos guardas municipais nessa cidade. Nós estamos trabalhando pela evolução da Guarda Civil, desde que ingressamos em 2005, e nós tivemos uma evolução feita por muito sacrifício. Nosso sacrifício foi passar por represálias de pessoas que estavam à frente da instituição, colocando até a nossa vida em risco. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, quando exercendo a função, tentativas de todo tipo de intimidação, todo tipo de represália, inclusive atentados contra a minha própria vida. Eu me lembro que em uma escala de serviço, no posto de saúde de São José, onde um guarda civil na noite anterior foi ameaçado, fui colocado naquela escala para sofrer o atentado que, infelizmente, o porteiro que lá estava, com o agasalho azul marinho da cor da nossa instituição, foi o alvo daqueles marginais que queriam tirar a vida de um guarda civil. E o comando da nossa instituição me colocou naquela escala de serviço. A partir dali eu sabia que a minha vida estava em risco. E a partir dali, graças a uma decisão judicial, eu fiquei à disposição do sindicato da categoria e nunca mais tive que obedecer às escalas mortais de serviços das quais eu era submetido. Não só isso, sofri outros tipos de atentados, de espancamentos, de tentativas de me tirar do papel de liderança que eu assumi em defesa da nossa instituição. Mas não faço disso algo para me vitimizar, muito pelo contrário. Foi através dessa luta, desse trabalho, que hoje a Guarda Civil de Belo Horizonte, por muitos, é reconhecida como a guarda mais importante do nosso país. Justamente em Belo Horizonte, o último reduto dos moicanos, para quem não sabe, um estado tradicional, com uma força secular da tradicional polícia militar.
que infelizmente na sua cúpula não entendeu a importância da democracia, da convivência harmônica entre os poderes, entre as instituições de segurança pública. E, infelizmente, nesta caminhada, nós sofremos também com a Fundação Guimarães Rosa. Essa Fundação Guimarães Rosa, para quem não sabe, é um conselho curador de oficiais da Polícia Militar. E no passado, objeto de denúncia, inclusive, a esta casa, porque lá, na presidência do conselho curador, existia um coronel chamado Coronel José Martinho Teixeira, que sofreu, inclusive, denúncias por estar contratando os serviços da sua própria fundação quando exercia o cargo de comandante da Guarda Civil de Belo Horizonte. Pois bem, faço aqui essa reflexão para dizer que o processo de seleção dos candidatos da Guarda Civil de Belo Horizonte, que já sofre com a falta de compromisso do prefeito de Belo Horizonte, que prometeu convocar 2.000 guardas municipais e não assumiu o compromisso de convocar os excedentes. Os 500 candidatos, ou aqueles que ainda estão nas fases desse certame, estão se queixando, assim como eu, que passei por todos os critérios, e agora na condição de candidato, porque fui destituído do meu cargo quando ainda era presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, e agora de forma muito democrática e republicana, concorrendo a uma daquelas 500 vagas que estão disponíveis, passo e venho passando por aquilo que muitos candidatos estão reclamando hoje. Por discriminação, por preconceito, por discriminação, inclusive racial. Pasmem, senhores. A quinta fase do concurso, a quarta e quinta fase do concurso, da sindicância social, trouxe um questionário avaliando quais são as preferências políticas e partidárias dos candidatos, apurando qual é a raça do candidato, apurando qual é a religião do candidato, apurando se os candidatos se enquadram na filosofia partidária do prefeito e atual governante da nossa cidade. E ainda assim, essa mesma fundação, que fez a convocação através do seu site para entregar a devolutiva da sindicância social no dia 28/2, chegando lá, pessoalmente, fui verificar essa situação, descobri que eles trataram todos os candidatos e atenderam os candidatos como se eles estivessem em um balcão de padaria, sem qualquer devolutiva ou documento oficial que garantisse aos candidatos a ampla defesa e o contraditório. Que garantisse àqueles candidatos que, assim como eu, ficha limpa, que assim como eu, sem nenhuma condenação criminal, que entregou todas as certidões negativas, de nada consta, de todas as esferas judiciais, que pudessem saber por quais daqueles quesitos do questionário foram contraindicados. Se foram contraindicados em razão da sua raça, se foram contraindicados em razão da religião a que professam, se foram contraindicados em razão do seu partido político, em razão da sua agremiação de classe, em razão da sua filiação partidária. E todos esses critérios são absolutamente inconstitucionais. E eu só estou concorrendo nesse certame, primeiro, porque acredito na minha vocação para continuar exercendo essa função que foi me tirada. Mas não vamos nos sucumbir, candidatos. Vamos nos assegurar nas barras da justiça. Vamos cobrar do prefeito Alexandre Calil para que ele cumpra com a promessa de campanha de dobrar o efetivo da Guarda Civil de Belo Horizonte. Guarda Civil essa que vem sofrendo boicote por parte da assessoria de imprensa da instituição. Vários órgãos questionaram a ausência de informações. E eu quero aqui aproveitar ainda para falar hoje
após o encerramento oficial do Carnaval de Belo Horizonte, primeiro para elogiar a atuação da Guarda Civil de Belo Horizonte, que ficou fora da propaganda oficial do prefeito e da Prefeitura de Belo Horizonte, que usa 46 milhões, pelo menos nesse ano, para fazer uma propaganda falaciosa, para falar que colocou 9 mil policiais. Que 9 mil policiais são esses que a Prefeitura colocou no Carnaval de Belo Horizonte? A Prefeitura paga os salários da Polícia do Estado de Minas Gerais? A Prefeitura tem alguma autonomia pela escala de serviço dos policiais do Estado de Minas Gerais? E o porquê a Prefeitura não mostrou o trabalho da Guarda Civil de Belo Horizonte? Por que não apresentou a estimativa de mais de 1.000 abordagens policiais? Dezenas de prisões por importunação sexual. Dezenas de prisões de pessoas portando armas, drogas e condutas ilícitas nesse carnaval. Por que não mostrou a atuação da Guarda Civil nos mais de 400 blocos dessa cidade? Por que há um boicote deliberado agora para não mostrar a ação da nossa Guarda Civil de Belo Horizonte? Eu queria aproveitar esse restante da minha fala para mostrar algumas imagens da atuação da Guarda Civil, que inaugurou, inclusive, o botão do pânico contra a importunação sexual, a aproximação da Guarda Civil com a comunidade, com as crianças no carnaval, atuação democrática, prezando pelo crescimento, pela evolução do nosso carnaval e não censurando os blocos carnavalescos, não dificultando a passagem dos caminhões, dos trios elétricos, mas fiscalizando o trânsito, fiscalizando as posturas municipais, fazendo a segurança dos foliões, contribuindo para a evolução, desde que foi o maior carnaval de Belo Horizonte, com mais de 5 milhões de foliões. E nós queremos saber por que a Prefeitura não mostra esse trabalho. Por que a Prefeitura não mostrou o trabalho daqueles policiais dos quais ela tem o poder de governar. Então nós queremos aqui clamar pela assessoria de imprensa para respeitar, inclusive, os órgãos da imprensa oficial que estão queixando aqui. Eu poderia falar da Rádio Itatiaia, do nosso amigo Renato Rios Neto, que deve falar sobre isso hoje. Por que a senhora Thelma não quer mostrar as ocorrências? Ontem nós tivemos ocorrências de combate à importunação sexual. Ontem nós tivemos prisão de traficantes, apreensão de armas e drogas. Essa semana, quantas pessoas foram protegidas pela atuação da Guarda e nada saiu na imprensa, porque nós temos uma determinação deliberada. Primeiro, do gabinete militar, que assessora o prefeito de Belo Horizonte. Segundo, da senhora Thelma e Companhia Limitada, que está à frente da assessoria de comunicação da Guarda. E é por isso que nós estamos aqui, defendendo a instituição. Sei do tamanho do peso que é fazer do meu gabinete a Embaixada Azul Marinho, o posto avançado mais importante da Guarda Civil de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e do nosso país. Porque aqui é o reduto dos moicanos, que querem atrapalhar, que querem subjugar o avanço das guardas civis. E é por isso, Jair de Gregório, é por isso talvez que eu colecione alguns boletins de ocorrência, mesmo não tendo nenhuma condenação criminal. É porque cada boletim de ocorrência é um equipamento de segurança da Guarda Civil. Cada BO corresponde a uma pistola Glock, a um espargidor de pimenta, a um rádio de comunicação, a um colete balístico, a um escudo, a um capacete, porque para conquistar cada equipamento de segurança, eu tive que ir para a porta da nossa instituição e defendê-los como liderança, como sindicalista, como político, como alguém que luta e sempre vai lutar pelo avanço da nossa instituição. Isso não pode ser objeto de questionamento em uma sindicância social, porque sou ficha limpa e tenho um sonho que não pode ser subjugado pela Polícia Militar e nem pelo prefeito de Belo Horizonte.